não são contraditórias. Qualquer coisa vocês falam aí, tá bom? A gente está no debate aqui na sala. Só me chamar qualquer coisa, tá bom? Tá, então vamos lá, vamos voltar aqui. Caramba, já são 9h24. Então, quem não chegou agora, a aula de hoje, Romanos 8, de 1 a 8, tá bom? Tá ali no quadro para você acompanhar. Então a gente está falando sobre o paradoxo. Deus é um, ao mesmo tempo é três, certo? Isso é uma contradição? Não. Isso é um paradoxo. Qual é a ideia diferente do paradoxo para a contradição? Contradição realmente são coisas opostas, elas não se casam, certo? Elas são incompatíveis. O paradoxo é um absurdo para a nossa mente humana, só que ambas as afirmações são verdades, entendeu? Então a gente tem que sempre ter isso na nossa mente. Uma coisa é paradoxo, outra coisa é contradição. Uma vez teve lá, só um exemplo, né? Uma vez a gente teve lá no seminário um professor falando que ele era adepto dessa teologia do paradoxo, em várias questões. Só que aí, quando ele foi falar sobre a ideia de que Deus se arrepende, ele usou como se... Thaís atualizando aqui. Ele usou como se Deus se arrependesse e não se arrependesse. Assim, Deus se arrepende? Não. É isso? Porque Deus não é homem para que se arrependa, tal. E aí você vai ver lá, Deus se arrependeu de ter criado o homem. É isso? Aí trouxe então o dilúvio. Como é que Deus se arrepende e não se arrepende? Não faz sentido, isso não é um paradoxo. Qual é a nossa alternativa diante dessa circunstância? Uma dessas duas afirmações, ela tem que ser entendida de maneira diferente. Por exemplo, a ideia de Deus se arrepender de ter criado o homem, né? Não é que Deus ele fala assim, nossa, fiz alguma coisa de errado, então me arrependi. Não é isso. Deus está trazendo para o homem aquilo que a gente chama de antropomorfismo, né? Ou antropopatia. É um sentimento humano para demonstrar alguma coisa parecida com o que Deus sentiu, entendeu? Então assim, Deus se entristeceu, né, daquilo que aconteceu, entendeu a ideia? Então não dá para dizer que Deus se arrependeu e não se arrepende, porque isso é uma contradição, não é um paradoxo, certo? Por que eu estou falando isso? Porque na aula anterior, Romanos 7, a gente viu justamente a diferença dos termos. Paulo dizendo que ele é escravo do pecado, né, com a carne, mas ao mesmo tempo dizendo que ele é livre da lei do pecado, aqui agora que a gente vai ler hoje, Romanos 8:2. Como é que pode ser isso então? Né? A gente pode caminhar pelo paradoxo, mas não pela contradição. Então, se eu tenho termos exatamente opostos, um deles eu tenho que reavaliar, certo? Então, é mais ou menos por aí que a gente está caminhando. Então, lá, vamos ler o texto para a gente começar. Romanos 8, de 1 a 8. Bom dia, Karine. Seja bem-vinda à nossa aula. Qualquer coisa você pode falar aí que eu te escuto. Romanos 8, de 1 a 8. Cara, esse negócio desse Google Meet agora tá uma loucura. Oi? Agora é 1 hora. É 1 hora o Google Meet? Não posso passar de 1 hora, né? Romanos 8, de 1 a 8. Vamos ler. Eita, tô lá em alto. Vou tentar ser rápido aqui em função desse nosso atraso. Quer dizer, meu. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí estou no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Que isso? É a Ingrid que está aqui, cara? Que isso? Ó, a Stephanie está orando muito, tá?
e as coisas estão começando a acontecer no mundo espiritual. Seja bem-vinda aí, Ingrid. Hã? Mais uma tá vindo. Caraca, cara, é um milagre total. Estela, a Estela já veio uma vez pelo menos. Mas vamos lá, estamos em Romanos 8, tá? Vou fazer uma breve oração aqui para Deus nos dar a iluminação da palavra dele. Senhor, obrigado em nome de Jesus por essa manhã, por cada um que veio. Obrigado porque o Senhor tem operado nas nossas vidas através da sua palavra. Que nessa manhã teu Espírito Santo nos dê iluminação, compreensão da tua palavra, para que a nossa vida seja transformada e para que a gente viva uma vida que agrada o Senhor. É assim que eu te agradeço, te peço em nome de Jesus. Amém. Então beleza, a gente já falou, né? Capítulo 7, o que Paulo fez? Ele pegou a lei de Deus e mostrou como ela é frágil, tá? Eu vou hoje criar um esquema aqui muito interessante que me ajudou a entender sobre o valor da lei, tá? Como ela é eficaz para o que ela se propõe, mas ela não é eficaz para aquilo que ela não se propõe. O que a lei não se propõe a fazer? Salvar as pessoas, certo? Então ela não é eficaz para salvar. Ou seja, todo aquele que quer se justificar por meio da obediência à lei, o que ele vai acontecer? Ele vai fracassar, né? Porque ela não tem esse propósito. A gente já viu vários papéis aqui da lei. Um principal papel dela qual é? Quem me diz? Avultar a ofensa, né? Revelar o pecado. Então a lei de Deus ela tem isso, ela revela o pecado. E ela tem várias consequências, ela promove o pecado, ela aumenta o pecado. Não é isso? Mas a ideia é, ela revela, eu gosto muito dessa frase que não é minha, né? Que diz que a lei é um grande sinalizador que mostra que nós precisamos de um Salvador. Então é como se ela gritasse ali, olha, você está condenado, né? Você tem que arranjar uma solução. Qual é a solução? É Jesus que é o nosso Salvador. Beleza? Então vamos lá. Versículo de 1 a 4 aí para a gente tentar entender passo a passo, tá bom? Então, versículos 1 e 2 aí, diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, certo? Então, primeira coisa, o cristianismo é uma religião que fala sobre uma vida eterna, certo? Recentemente eu estava conversando com alguns familiares meus e eles se dizem cristãos, tá? E aí eu tentava mostrar para eles alguma coisa, né, do Evangelho, falando e tal. E aí eu perguntei assim, você acredita em salvação? Ele não soube muito bem me responder, entendeu? Mas ele se afirma cristão, ele pratica coisas boas. Então assim, ele não conseguiu responder se ele acredita na salvação. Então, se eu sou cristão, a coisa principal cara, Jesus morreu para que eu não fosse condenado. Não é isso? Então assim, a nossa religião, aí eu estou dizendo assim no sentido mais puro do termo, né? A ideia da religião, não como essa questão religiosa, né? Da religiosidade que a gente está acostumado a pensar, mas a religião, né? Nosso relacionamento com Deus, ele se baseia num único fato. Qual é o fato? De Jesus ter morrido na cruz para nos salvar. Todo o cristianismo se resume a isso. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, né? Se não me engano final de 1 Coríntios, talvez. Ele vai dizer que se a nossa esperança em Deus se resume somente a essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Se eu quero a vida cristã só para resolver os meus problemas de aqui, cara, você está ferrado. Porque você vai se negar, você vai deixar de fazer uma série de coisas que você deseja. Ei, bom dia. Tá fluindo, Stephanie. Vamos orar mais. Seja bem-vinda, Estela. Obrigada. Então assim, se a minha esperança cristã em Deus se resume só a essa vida, cara, eu estou lascado, né? Por quê? Porque é uma religião que fala sobre coisas eternas, uma vida espiritual, uma vida pós-morte. E consequentemente, aí a gente entra no capítulo de hoje. Quem está em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus é a mesma coisa que ser crente em Jesus Cristo, certo? Ter sido regenerado, ter sido salvo por Jesus, isso é estar em Jesus. Esse é o seu status, certo? Então o seu status eu estou em Cristo. Diferentemente daquilo que a gente já viu de estar em Adão. Não era isso? O que é estar em Adão? É ser um homem natural, distante de Deus, sem ter sido regenerado. Isso é estar em Adão.
Só que quando eu me converto, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, suficiente Salvador, né? Só Ele me salva. Então eu agora estou em Jesus. Eu fui unido com Ele. Beleza? Esse é o meu status. E aí Paulo vai começar dizendo essa afirmação, né? E ele vai fazer como se fosse uma conclusão. Aí eu vou até pegar o que o Stott fala aqui. Quando ele coloca assim, agora pois, é uma conclusão. Talvez tenha uma outra versão que fale, portanto. Tem alguém que tem essa versão? Tem, portanto. O que eu falo? Quer falar? A sua? Então, portanto é uma conclusão do que ele está falando. Não necessariamente do capítulo anterior, mas daquilo que ele vem falando anteriormente, certo? Então, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa interessante. Volta lá agora no capítulo 7. Versículo 25, último versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. A gente até brincou aqui, né, que a Stephanie gosta de cantar aquela música. Como é que é a música? Liberta-me de mim. Não, e essa parte, Miguel? Porque no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. O que mais? Tu és o meu. Não, tem mais parte aí. Isso, porque eu estou querendo pegar essa parte. Isso, no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei, mas. Então eu que não sei a música. Mas ela justamente faz essa teologia, né? Esse link com, a gente viu Gálatas 5, como se fosse a luta do cristão. E para nosso escândalo aqui, né, é muito improvável que seja a luta do cristão em Romanos 7. Por quê? Porque ele acabou de dizer, eu sou escravo da lei do pecado, certo? Capítulo 7, versículo 25. Sou escravo da lei de Deus com a mente, mas na minha carne eu sou escravo da lei do pecado. Agora vamos lá, 8.2. Porque a lei do Espírito da vida, aí o Stott vai dizer que essa lei do Espírito da vida é muito provável que seja uma alusão ou um sinônimo para o Evangelho, certo? Porque o Evangelho é que nos livra do poder do pecado, certo? Então a lei do Espírito da vida, essa nova realidade que o Espírito Santo traz, essa nova aliança, né, que é demonstrada pelo Evangelho, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Mas vem cá, você é escravo da lei do pecado ou você é livre da lei do pecado? Entendeu a ideia? Mas aqui é depois do que ele falou antes. Depois. Então faz sentido. Sim, mas ele não pode ainda ser escravo do pecado. Mas não pode acontecer dele estar escrevendo a mesma coisa em diversos capítulos, mas pontuando situações diferentes? Não, tudo bem. Voltando ao mesmo ponto. Não, tudo bem, mas olha só, a questão é o seguinte, é a mesma coisa que eu comecei a aula falando, a diferença de contradição e paradoxo, certo? Ele pode estar indo e voltando, ele faz isso, ele vai e volta, ele fala uma série de momentos, né? Só que você não consegue casar as duas afirmações. Ele pode estar até terminando uma coisa e começando outra, ou voltando, não tem problema. Mas a questão é, como é que você é escravo da lei do pecado e livre da lei do pecado? É isso que não faz sentido, entendeu? Ou eu preciso entender isso como uma contradição, de fato, né? E aí eu vou situar cronologicamente uma depois da outra, porque em Jesus eu sou livre. Então, quando é que eu era escravo da lei do pecado? Antes de Jesus. Então, eu estou situando cronologicamente, entendeu? Escravo do pecado está antes, livre do pecado está depois. Então, eu estou situando, não tem problema. Elas são contraditórias, mas elas estão em momentos opostos, não tem problema. Agora, se eu pego e faço com que isso seja a minha realidade cristã, fala. Pode falar. Então, se eu pego essas duas afirmações e tento casá-las como se elas fossem uma realidade da vida cristã, aí eu vou ter esse problema da contradição. Como é que essas duas coisas que não parecem estar cronologicamente no mesmo momento, como é que elas se encaixam? Aí vamos pensar na ideia do paradoxo. Paulinho, mas o paradoxo é o que você falou, da ideia daquele absurdo que a gente não consegue compreender, mas são duas verdades, né? Só que os termos são muito enfáticos. Ele vai dizer que ele não consegue obedecer à lei, no capítulo 7. Mas ele coloca aqui o eu próprio. Exatamente. Sim. Se
próprio, ele não está falando de Jesus, ele está falando dele. Eu próprio. Aí, depois, Não, ninguém falou que ele está falando de Jesus. Não, É o homem mesmo. Estou querendo só explicar o seguinte, que no 8 ele já coloca Jesus, aí por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito se dá vida. E isso aí, mais um motivo para que ele esteja falando provavelmente aí de um judeu não convertido. Eu também pensei nisso que a Aline falou. Por exemplo, ele fala assim, graças a Deus que existe Jesus, né? Porque se for por mim mesmo, na mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na carne eu sou escravo da lei do pecado. Tá. E aí depois ele fala que como Jesus veio, aí ele se torna livre do pecado. Exatamente. Para mim poderia ser entendido dessa forma. Mas olha só, uma coisa curiosa sobre isso. É o que a gente falou na última aula. Quando chega no versículo 25, a nossa expectativa, se a gente fosse por esse caminho, seria que a última frase seria: graças a Deus por Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado. Só que ele fala graças a Deus, mas ele não termina assim. Como é que ele termina? De maneira que eu com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então ele acabou de exaltar a Deus pela vitória em Cristo Jesus, mas ele continua sendo escravo da lei do pecado e da lei de Deus? Não, eu não entendi assim, Paulinho. Eu entendi tipo assim, ele fala, graças a Deus, Sim. a Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim. Porque se fosse só por mim, eu continuaria sendo escravo da carne, segundo a carne, eu seria escravo da lei do pecado, entendeu? Mas ele não escreveu isso, ele falou: de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Ele não usa seria, ele não usa uma possibilidade, ele usa uma realidade. Então tudo que a gente vai ver, a gente tem que sempre atrelar os termos, certo? Então Paulo está usando termos muito enfáticos. Sou escravo. Parece que ele está Deus. colocando como um fariseu, né? Exatamente. Exatamente. Aula passada. Porque, Estela, você estava aula passada? Não. Tá. Confesse seus pecados. Então, na aula passada, que não foi na semana passada, foi na semana retrasada, a gente viu que é o seguinte. Eu acredito, a gente começou a aula falando sobre isso hoje, né? Nosso entendimento mais comum qual é? É que isso aqui seja um retrato da vida cristã. Nossa luta, espírito contra a carne, certo? Conforme Gálatas 5 vai dizer. Só que na aula passada a gente justamente viu as implicações do porquê não tem como casar isso com a vida cristã, entendeu? E aí eu até comentei que para mim, por exemplo, quando o Stott foi comentando, eu fui vendo outros comentários, aí eu vi vários caras muito bons, tá? E eles comentando e eu fui meio que quebrando a minha ideia. Por quê? Porque eu fui vendo que era insustentável, por causa dos termos que Paulo utiliza para aquele que foi livre do pecado. Então, por exemplo, a gente fez um exercício aqui na aula passada. Vai lá, de Romanos 7, do versículo 7 a 25, que é quando ele fala sobre essa situação, tenta achar a palavra espírito aí. A gente não achou, certo? Ou seja, como uma vida marcada por alguém que não tem o espírito, diferentemente do cristão. E aí quando você vai para o capítulo 8, ele vai usar o espírito o tempo todo. Parece que nos primeiros 27 versículos ele usa umas 19 vezes o espírito. Ele não usou nenhuma, de 7 a 25, quando ele fala da questão dessa situação desse homem miserável. Então a gente foi vendo como é que isso não casava com a vida cristã, entendeu? E aí eu tive que, realmente reavaliar o meu posicionamento. Aí eu lembrei, né, na aula passada, que teve uma aula de seminário que eu quase briguei com o professor, porque ele falou que não podia ser um cristão. E eu falei, mas que isso, tá doido, não sei o que, olha o texto, o cara fala eu na primeira pessoa, ele fala no presente. Só que aí o John Stott vai mostrando, né, como é que Paulo muito bem pode estar usando um artifício literário para se referir a ele em outro momento. Que poderia muito bem ser justamente um judeu, né, que ele está totalmente atrelado à lei de Deus, ele nascia numa comunidade que o ensinava desde cedo. Os meninos, por exemplo, né, eles tinham ali a partir dos 13 anos uma cerimônia religiosa, que era o chamado de Bar Mitzvah, que eles tinham uma iniciação, né, com todo aquele conceito da religião mais propriamente dito, com aquele ensino fortalecido. Então assim, ele era escravo de tudo aquilo que ele compreendia, de tudo aquilo que ele acreditava. Ele era zeloso, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente. Os israelitas têm zelo por Deus, mas não com entendimento, certo? Então casa perfeitamente com aquilo que ele está falando aqui em Romanos 7. O que? Que ele realmente era escravo da lei de Deus, mas quando ele olhava, né, aí essa visão ela só vem depois da conversão. Entendeu a ideia? Então assim, o judeu piedoso, o que acontece?
ele quer honrar a Deus, ele tem prazer na lei de Deus, ele ama a lei de Deus. Você vai ver, por exemplo, nos Salmos, direto. Tenho prazer na lei do Senhor, sabe? Ela é o meu refrigério, ela é, sabe? Ele começa a exaltar a lei, né? Só que quando ele vai tentar obedecer a lei, ele não consegue. Só que ele só vê isso depois da conversão. Então, por isso que provavelmente Paulo está falando da sua situação anteriormente com os olhos de agora novo convertido. Entendeu? Não, muito difícil, muito. Eu farei aqui que foi o texto para mim mais difícil de compreender. É muito difícil. Mas por que a gente... É por isso que a gente precisa estudar, né? A gente precisa da compreensão do Espírito Santo e dos mestres que Deus coloca na igreja. Então, por exemplo, eu fui ver vários caras falando sobre isso. Eu, inclusive, vi um cara fenomenal, que é o John Piper, acreditando que isso daqui é a vida cristã. Só que quando ele foi para o argumento, para mim também não sustentou, entendeu? E eu tenho ele como assim, autoestima total, entendeu? Só que eu fui ver o John Stott, ele fala, olha, não é possível isso. Aí fui ver o Augusto Nicodemos, não é possível. Fui ver um outro reitor lá do outro seminário Palavra da Vida, também não é possível. Uma série de outros homens, dizendo, olha, a gente tem muito mais problemas nessa visão, entendeu? Porque a visão do John Piper, né, que acredita que isso pode ser da vida cristã, ele vai dizer que isso daqui, quando ele fala assim, versículo 20 do capítulo 7, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O John Stott, ele só aceita que seja na vida cristã se for algo ocasional, entendeu? Então, tipo assim, quando eu faço, né, isso demonstra que eu sou escravo da lei do pecado. Só que ele não se casa, porque ele não está colocando uma questão aqui de ocasião. Ele está dizendo que ele é. Versículo 25. Eu sou escravo da lei de Deus com a mente, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Ele não fala assim, quando eu faço. Ele fala o que ele é. Então, assim, eu entendi a visão do John Piper, mas não concordei com ela, porque não resolve esses problemas do texto. Entendeu? Mas vamos caminhar para a aula de hoje, né? Estou sem. Semana retrasada eu não tinha entendido isso, mas você falando agora, eu acho que eu consigo entender essa questão do eu não conseguir obedecer a lei. Ele está falando sobre a lei do pecado, e iniciar essa situação para a gente, né? De que a proposta do pecado não aumenta o pecado, da lei realmente não é salvar. Isso. Então acho que esse texto do capítulo 7 evidencia muito isso, né? Da questão do judeu piedoso. Sim. Ele pode ter contato com a lei, pode amar a lei, pode realmente ter crescido com ela e pensar que ela é a verdade, mas não consegue. E ele só consegue ver isso depois que ele se converte, porque ele acha que consegue. Então, por isso que a gente está entendendo aqui, né? Paulo falando do seu passado, com os olhos de uma pessoa que agora compreende. Olha, miserável homem que sou, quem? Esse que tenta se firmar na lei, mas não consegue, que tem prazer na lei, mas não consegue obedecer. Né? Ele não consegue. Então, o que vai acontecer miserável? Então, o Stott vai dizer, esse capítulo 7 aqui é uma derrota completa. Ele perde. Já há uma mudança cronológica também. Então, assim, ele está mostrando isso aqui uma derrota completa. Quando você vai para Gálatas 5, é vitória. O Espírito dá liberdade, de maneira que você não faça aquilo que você quer. Ele fala assim, ele faz aqui aquilo que ele não quer, mas no sentido de negativo. Ele não consegue obedecer a Deus. Mas vem cá, o cristão não é marcado por alguém que não consegue obedecer a Deus. E, pelo contrário, ele é marcado por alguém que pode obedecer a Deus, e consegue. Por quê? Porque o Espírito Santo está na vida dele. É agora o capítulo 8 que a gente vai ver. Então vamos entrar, porque senão vai ser impossível. Tem coisa para dizer aqui. Então o Evangelho trouxe libertação, obrigado a Deus. Então a condenação ela foi abolida. Então não adianta ser crente e pensar que eu posso ser condenado. Entendeu? Se eu sou crente e já vi as evidências disso na minha vida, eu tenho que colocar na minha cabeça de uma vez por todas que não há mais condenação. Né? Por isso que a gente não precisa ter medo do inferno. Não precisamos. Quando você vai se deparar com a realidade do inferno, você vai ver assim, caraca, que negócio tenebroso. Só que eu não preciso ter medo. Eu posso temer pelos outros, mas por mim não. Eu não vou para lá. Por quê? Porque eu sei que Deus me salvou. Os méritos de Jesus.
Então, a lei do Espírito da vida, a ideia do Evangelho, te livrou da lei do pecado e da morte, certo? Dessa condenação imposta pela lei, certo? É mais ou menos por aí. Então, o Stott vai até afirmar que essa lei do pecado e da morte seria a lei de Deus, mas acredito que mais na consequência dela, né? Ela imputa, ela revela, ela faz com que a gente esteja de fato condenado, tá? Versículo 3: porquanto que for impossível a lei, o que foi impossível a lei? Salvar, né? A lei nunca conseguiu salvar ninguém. No que estava enferma pela carne, e aí o termo enferma pode ser entendido também como enfraquecida. Aí, gente, olha, é sensacional entender esse conceito, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte para mim. Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a lei, certo? A lei sozinha, ela é positiva, correto? Beleza. Agora vamos lá, a lei que é positiva, quando ela encontra a carne, o que é a carne? A carne que é a natureza pecaminosa, certo? Ela é negativa, certo? O que isso significa? Que a lei é fraca, ela não consegue salvar, ela é boa, ela é perfeita, ela é santa, o que Paulo vai dizer. Só que quando ela encontra a natureza pecaminosa, ela não tem poder. Entendeu? É claro, ela tem um papel poderoso de revelar e tudo bem, mas no sentido da salvação, ela não tem poder. Beleza? E aí, deixa eu baixar aqui para o pessoal de casa ver. Olha lá, pessoal de casa. A lei é positiva, tá vendo aí? Mas quando ela encontra a carne aqui, ela é negativa. Ok? Beleza. Então a lei é positiva, quando ela encontra a natureza pecaminosa, ela fica negativa. Agora vamos pensar aqui. A gente tem o Espírito encontrando a carne, que é a nossa natureza pecaminosa. A realidade muda. Certo? Por quê? O Espírito tem poder para encontrar uma natureza pecaminosa e fazer o negócio ficar bom. Então o Espírito promove salvação, a lei não. Entendeu a ideia? A gente viu como é grotesca a nossa natureza pecaminosa, como a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Porque ela consegue pegar uma coisa boa e transformar em coisa ruim. Ela usou a lei, né, para nos matar, o que o pecado fez. Ele me condenou, ele me matou, por meio de uma coisa boa que é a lei. Mas quando ele encontra o Espírito, já era. Então mostra como é que a obra de Deus ela é de fato perfeita, né? E suficiente para nos salvar, sem que eu tenha que obedecer nada. Eu não faço nenhuma obra de obediência para ser salvo. A gente já viu a diferença, né? A gente faz obras de obediência à lei porque nós fomos salvos. É uma consequência, não pré-requisito da salvação. Beleza? Então vamos continuar. Versículo 3 aí ainda. No que estava enferma pela carne, ou seja, a lei estava enfraquecida pela nossa natureza pecaminosa. E o que ela não conseguiu fazer? Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então assim, Aline, vai explicar esse texto aí, vai lá. Você que gosta de textos difíceis. Olha os termos como é que são difíceis, tá? Deus, ele para resolver o problema da salvação, enviou Jesus. Isso, irmã, tá vendo? Por isso que eu pedi para você falar. Viu? Já matou a charada, já matou. Tem a ver com aquela que você falou sobre o sacrifício, ele não satisfazia a ira de Deus. Só ele mesmo conseguiu satisfazer. O sacrifício de Jesus satisfez, Todos aqueles sacrifícios da lei, eles eram uma sombra, mas nenhum deles podia salvar. Por isso que a gente viu que todo mundo que veio antes de Jesus era salvo por Jesus. E todo mundo que vem depois é salvo por Jesus também. Ou seja, quem está na frente olha para trás, quem está atrás olha para frente. Lembram disso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi aqui, porque... Que bom, irmão. Fico feliz com as suas confissões. Fico muito feliz. Então vamos lá. A obra é uma obra de Deus, da Trindade, certo?
Para resolver o problema da salvação, o que Deus fez? Deus Pai enviou o Filho, não é isso? Para morrer. Enviou o Filho que morreu, não é isso? Só que ele enviou o Filho de maneira carnal. Jesus encarnou, é o que ele vai dizer aí, em semelhança de carne pecaminosa. E aí o Stott vai pontuar esses dois termos aí. Carne pecaminosa, quando ele coloca esses dois juntos, é para mostrar, né? Porque antigamente você tinha uma série de heresias também. Uma das heresias, o Stott vai pontuar aqui, que era o docetismo. Era uma doutrina, né, os docetas, que eles diziam que Jesus, na verdade, ele só tinha uma aparência humana. Mas ele não era humano, você não conseguia pegar na carne dele, entendeu? Então você vai ver várias vezes isso, por exemplo, o próprio apóstolo João é um que combate muito isso nas suas cartas. Ele vai dizer, olha, aquele que nós apalpamos, né, e vimos com os nossos olhos, então nós falamos dele. Então você vai ter muito isso, assim, a Bíblia sendo usada para fazer aquilo que a gente chama de apologética, uma defesa da fé, tá? Então é muito provável que esteja acontecendo isso aqui também. Deus enviou Jesus de maneira carnal, mas só que era só semelhante à carne pecaminosa. Então assim, ele encarnou mesmo e a sua natureza era similar à nossa, porém ela não era pecaminosa. Entendeu? Ele usa esses termos aí meio que emaranhados, mas eles trazem esse conceito mais amplo. Então Jesus era carne sim, mas era carne que não era pecador. Era só uma semelhança daquela nossa carne. Entendeu? Ele não deixou de ser carne, mas ele também não se tornou pecador. Estranho, né? Pensar como é que alguém consegue entrar numa natureza assim, né, limitada, e não ser pecador, né? Mas Jesus não tinha nenhum pecado, né? Só para te lembrar aí, tá? E no tocante ao pecado, que coisa mais doida. Essa frase aí, tem outra versão aí? É versículo 3. Tá, não. Antes. É antes disso, carne pecaminosa depois. Em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Semelhança da carne pecaminosa, depois, talvez seja. Está no 3 isso? Claro, no 3. Depois de carne pecaminosa. Não tem carne pecaminosa. Como é que tá? A semelhança da carne do pecado. Tá, dando mesmo. Não tem pecador. E depois? Aí vem, pelo pecado condenou. Nossa, pelo pecado condenou o pecado na carne. Pelo pecado condenou o pecado na carne? Nossa, que diferente. Pelo pecado condenou o pecado na carne. A minha versão está assim: Deus enviou seu Filho, não é isso? Em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Sim, eu também. Tá? E aí o Stott pontua o seguinte: esse termo aí, e no tocante ao pecado, é aquilo que a Aline falou. É um termo grego. Fala. A lei é capaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício do nosso pecado. Então, é um termo que vai ser usado no grego, que o Stott vai fazer uma nova tradução dele, tá? Porque ele vai pegar, por exemplo, a Septuaginta, que era uma tradução grega do Antigo Testamento, e ele vai mostrar como é que esse mesmo termo, né, que no grego eu vou falar aqui só para você ter uma ideia. Peri hamartias, tá? Hamartia é pecado, né? Peri, a ideia é essa preposição aí. Eu nem sei bem se é preposição, mas enfim. Ele vai dizer então que esse no tocante ao pecado, né, essa relação, né, desses dois termos, poderia muito bem ser melhor traduzido como oferta pelo pecado. Entendeu? Então Deus enviou seu Filho ao mundo, né, encarnado, certo? Em semelhança de carne pecaminosa, ok? Como oferta pelo pecado, essa é a ideia desse termo. Entendeu? Então ele realizou a encarnação e a expiação. A expiação é ter morrido, né, pelo pecado, como oferta pelo pecado, que é o que a Aline falou, tá? E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Em que carne que ele condenou o pecado? Na carne de Jesus, né? É claro, né? Ele não condenou na nossa carne. O pecado foi condenado em Jesus. Então nossos pecados foram transferidos para Jesus, certo? E Deus condena Jesus. Beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado aí com aquelas visões românticas que tem acerca do momento da crucificação, não é isso? Recentemente eu estava ouvindo aqui o Paul Washer falando disso, e ele falou o seguinte, que ele leu um livro e o cara estava falando assim, que naquele momento da crucificação Deus não suportou ver seu filho sendo martirizado, morto, sofrer, e Deus virou o rosto. O que é?
Isso é uma visão romântica que não tem nada a ver com a realidade. Por que Deus virou o rosto e abandonou Jesus? Porque ele se foi feito pecado. Deus não consegue se relacionar com o pecado. Entendeu? Então assim, é como se Deus tivesse desprezado Jesus ali. Porque Jesus assumiu quem nós éramos. Desprezíveis diante de Deus. Né? Só que Deus puniu o pecado na carne de Jesus. Deus condenou o seu próprio filho. Né? É como se Deus estivesse ali sacrificando o seu próprio filho para que outras pessoas pudessem ser salvas. E aí você tem toda a questão da divindade de Jesus, do seu poder para vencer a morte, depois o próprio Pai ressuscitando Jesus, que era santo da morte. Então assim, aí entra a questão do paradoxo, uma série de absurdos que a gente não consegue entender, mas que é verdade. Né? Jesus não foi deixado na morte, era impossível que ele fosse retido pela morte. O Pai o ressuscita e ele volta à vida. Loucura, né? Porque nós também estamos vivos para Deus. Então assim, um paradoxo muito tremendo aqui, tá? Então a ideia é, Deus fez aquilo que a lei não podia fazer. Beleza? Como? Na sua obra trinitária. Ele envia o Filho, o Pai envia o Filho que morre, e aí depois o Espírito Santo ele aplica a salvação no coração daquele que crê. É uma obra da Trindade. Beleza? E aí, versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá meio rápido, né, gente? Mas não tem muita saída não, tá? Então, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Alguns vão entender essa ideia de que o preceito da lei é a exigência de que o pecador tem que morrer. Só que aí o Stott pontua o seguinte, beleza, pode até ser isso, mas por que ele fala então sobre a ideia de andar no Espírito? Aí ele vai entender isso não como uma questão de salvação, mas como uma questão da santificação. Ou seja, Deus condenou o pecado na carne de Jesus, certo? Entregou ele como oferta pelo pecado, para que então o preceito da lei, ou seja, as ordenanças da lei fossem cumpridas, no sentido de obedecidas por nós, certo? Claro, muito. Só que ela não é mais escrava. Exatamente. Então a ideia e o entendimento aí que o John Stott vai nos ajudar é que esse preceito da lei seriam as ordenanças da lei, preceito e ordenança, que ela fosse obedecida, né? Cumprida por nós, ou cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito. Ou seja, só pode obedecer a Deus quem está no Espírito, quem está em Jesus. É por intermédio de Jesus que nós obedecemos a Deus. Beleza? Só fazer um parênteses aqui. Pessoal de casa, tá tudo bem aí? Vocês estão vivos? Acordados? Isso aí, tamo junto. Pode falar aí se quiser, tá? O pessoal daqui escuta. Essa questão a fim de que os preceitos da lei sejam cumpridos em nós, traduzindo assim, para ficar mais simples, ver se é certo. Para que realmente o propósito da lei, que é positivo, realmente se faça positivo, se mostre positivo. Sim, é isso aí. A lei, o que a lei quer? Ela quer obediência. Ela quer isso. Né? É claro, isso é o preceito dela. Eu quero obediência. Mas eu não quero obediência para a salvação. Eu quero obediência para agradar o Senhor. Entendeu? E nós que andamos no Espírito podemos cumprir a lei. Por quê? Porque o papel da lei agora está ajustado. Deus ajustou o papel da lei quando nos converteu. Certo? Quando nós fomos salvos pelo Espírito Santo ali, agora a gente pode compreender o papel da lei, que não é nos salvar, mas é viver uma vida que agrada a Deus. Como? Pelo Espírito. Certo? Vamos continuar o texto. Versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o que ele está fazendo aqui agora? Ele está mostrando o seguinte, olha, você tem duas categorias de pessoas, certo? Quem está na carne é aquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo. Ele está na carne, ele pensa nas coisas da carne. É isso que é cogitar, né? Cogitar a ideia é que a sua mente está o tempo todo pensando nas coisas da carne. Como satisfazer as suas vontades terrenas, carnais, pecaminosas, entendeu? Agora, a diferença dessa pessoa é para aquela pessoa que cogita e pensa nas coisas do Espírito. Essa é a diferença do crente. Como é que pode uma pessoa, em pleno século XXI, com uma série de ofertas
negar essas ofertas boas para si mesmo. Como? Tem que alguma coisa acontecer nele, né? O que aconteceu com o crente de verdade? O Espírito Santo está dentro dele, levando ele a pensar outras coisas, a desejar outras coisas. É isso que está acontecendo. E aí ele vai falar da diferença, ó. Aqueles que se inclinam para a carne, né, que se achegam a fazer as coisas da carne, eles só pensam nas coisas da carne. Os do Espírito fazem ao contrário. Só que aí o pendor, a ideia desse pendor seria a inclinação, né, da carne. Me inclinar para as coisas da carne me leva para a morte. Seja a morte espiritual, seja a morte eterna. Certo? A gente já viu aqui as 3 facetas da morte. Só que qual é a inclinação do Espírito? Aqueles que se inclinam para as coisas espirituais, qual é o destino deles? É o que o texto vai dizer. Esse termo aí, né, dá para a morte, né? A ideia é justamente como uma consequência. Então, quem se inclina para o Espírito vai colher, então, vida e paz. Aí o Stott faz uma pontuação muito interessante, que ele fala o seguinte: se a gente compreendesse que a santidade está atrelada com a paz, a gente encararia ela de uma outra forma. Por quê? Porque a vida no Espírito, ela traz paz. Traz paz. Você vê lá nos relatos do salmista, por exemplo, quanto ele se voltava para o Espírito de Deus para ter paz. E às vezes a gente esquece que Deus tem poder para nos dar paz no nosso coração. Em meio ao caos, em meio às coisas, né? Deus pode nos dar paz. Aquele grande dilema lá de Filipenses, não é isso? 4, ele vai dizer para nos alegrarmos no Senhor, colocando as nossas ansiedades sobre Ele. Por quê? E a paz de Deus guardará o nosso coração. A gente esquece disso, né? A gente esquece. A gente quer sempre pegar recursos, fazer alguma coisa. Não, eu vou fazer exercício, eu vou... Gente, Deus pode nos dar paz. Claro que você não vai negligenciar as outras partes da sua vida. Mas o dono da paz é o Senhor. Quer ir buscar, né? Sim, assim, ela vai até nos direcionar a coisas, né? Mas o principal é, cara, você pode fazer tudo, mas se você não tiver a paz de Deus, não adianta. Tanto que no verso 9, no final do texto, diz não pela paz de Deus, mas Deus, o próprio Deus da paz. O Deus da paz estará convosco. A principal questão, então, é: uma vida no Espírito é marcada pela paz, certo? E ela vai dar em paz, e ela vai dar em vida. Essa é a consequência dela, tá? Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Por isso o quê? O que ele vai acabar de dizer agora. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, por que a carne, a nossa natureza pecaminosa, essa inclinação a ela, é inimizade contra Deus? Não é pelo que ele falou antes, é pelo que ele vai falar agora. Porque ela não se sujeita à lei de Deus. Pensar nas coisas terrenas, né, me inclinar à minha natureza pecaminosa, é impossível. Esse ambiente não se sujeita à lei de Deus, certo? É uma antítese, é uma coisa contrária. Por isso que eu coloquei aqui 2 categorias diferentes. E sabe o que é interessante? Como é que a gente pode hoje pensar que o crente pode ser parecido com um descrente, por exemplo? Isso para mim é uma das coisas mais absurdas que existem. Por quê? O crente ele é marcado por uma vida totalmente diferente. Eu, quando olho para a minha vida, penso assim, cara, essa minha vida não está diferente em muito das pessoas que não conhecem a Deus, tem alguma coisa errada comigo. Estou andando em coisas carnais, porque é muito diferente. Tudo que eu baseio a minha vida, todos os meus pensamentos, a palavra que sai da minha boca, tudo é diferente. Por quê? Porque é uma inclinação totalmente contrária. A inclinação da carne é rejeitar a lei de Deus, sabe? É fazer o que eu quero, entendeu? Com um propósito errado, uma aparência de coisa boa, mas totalmente diferente. Mas também não existe a questão assim, eu também vejo as coisas dessa forma, mas eu também vejo que muita gente que tem a casca do crente, mas que dentro de si ainda não habita o Espírito Santo, ele vai seguir como os que encontram na lei a salvação. Eles vão seguir por esse caminho por um tempo, mas não conseguem permanecer. É isso aí, mas esse então, cara... assim, ele pode ser de fizer um recorte de agora e olhar para uma pessoa que não tem frutos do Espírito Santo, né? Mas que tem uma caixa, assim, uma vida parecida, uma forma de viver parecida, e sabe que o destino dela vai ser diferente até nessa vida terrena. Sim, lógico. Você não consegue se claro, colocar como... sem dúvida. Esse cara que tem a casca do crente, seja lá como for, ele continua sendo um homem carnal, né? O estereótipo não é o que eu estou querendo me referir propriamente dito.
É porque a gente usa até roupas parecidas, e nosso estilo é parecido com a cultura na qual a gente está inserido. Não é isso que eu estou me referindo, mas a ideia é tipo assim, quais são as minhas decisões, as minhas atitudes, os meus pensamentos. É totalmente diferente. Se está parecido, tem alguma coisa errada, entendeu? Tem coisa errada. A ideia não é essa, tá? Então assim, não dá para entender crente mundano. Não dá. Abre aí rapidinho Filipenses 3. Rapidinho. Um texto que para mim, Deus tem... Sempre em alguns momentos eu entendo Deus me falando coisas assim específicas, como se Deus quisesse firmar alguma coisa na minha cabeça, tá? Esse tem sido um dos textos assim que Deus tem falado comigo recentemente. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Olha isso. Tem pessoas caminhando na igreja que Paulo fala, olha só, são inimigos de Deus. Versículo, esse último foi o 19. Paulo está mostrando, olha, esses caras que caminham entre a gente são inimigos de Deus. Por quê? Porque só se preocupam com coisas terrenas. E aí eu fecho aqui, né, dizendo que, cara, tem gente que vive a vida cristã e vê o cristianismo só como coisa terrena. É uma igreja que me dá alguma coisa boa, é um contexto legal, entendeu? É a minha saúde, é o meu bem-estar, é a minha felicidade. Que evangelho é esse, gente? Isso não é evangelho, né? E a gente tem que se compadecer dessas pessoas para que elas não permaneçam enganadas. Tomar cuidado também, né? De seguir pregadores que não pregam coisas, que pregam. Exatamente, lógico, fugir desses pregadores que pregam nessas coisas terrenas mesmo. Porque a nossa vida é espiritual. É claro que eu quero ver coisas boas aqui, mas não é isso que importa. Não é isso que importa. É sempre a coisa espiritual, sempre agradar ao Senhor. Beleza? Então assim, fechando com o versículo 8, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, só o crente agrada a Deus. Como? Vivendo no Espírito, se inclinando para as coisas do Espírito. Beleza? Então, uma coisa para a gente pensar aqui para finalizar, né? Pelo que você é consumido, quais são os seus pensamentos? São coisas para a gente pensar, Deus, o que está operando na minha mente, né? O que fica na minha mente é o meu desejo de satisfazer as minhas vontades, os meus anseios, a minha alegria, né? Ou o meu desejo de agradar a Deus sobre todas essas coisas, né? Com o que eu ocupo a minha mente? Eu estou preocupado com a minha autoimagem, né? Eu estou preocupado ali com o meu bem-estar, com a minha visibilidade, né? Ou eu estou preocupado com honrar a Deus, né? Ou eu estou pensando na palavra de Deus, pensando em honrar, dar testemunho dele com a minha santidade. Então, são coisas para a gente pensar, não é isso? Por quê? Porque quanto mais eu me inclino para as coisas de Deus, eu tenho paz no meu coração e posso entender que o meu destino é justamente vida e paz. E me compadecer daqueles que estão no caminho contrário, né? Assim, demonstrando a eles que, cara, olha, né? Você não conhece a Deus, mas Ele é real. Beleza? Então eu acelerei um pouquinho porque eu mesmo me atrasei hoje, peço perdão, mas eu espero que aula que vem a gente consiga fazer com mais calma. Beleza? Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, pela Tua bondade, pela Tua palavra que é perfeita, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos edificado por ela. Abençoa cada um que veio nessa aula de hoje. Que o Senhor nos ajude a aplicarmos as verdades aqui ouvidas para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Nos concede, Senhor, a Tua paz e tem misericórdia daqueles que ainda estão na carne, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Deus abençoe. Obrigado pela presença.